Vamos pegar nossa Bíblia, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Vamos abrir a sua Bíblia aí. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5. Olha para essa pessoa bonita do seu lado e diga para ela assim, meu irmão ou minha irmã, diga para ela assim, diga, conversai depois. Diga, depois tu me chama para um chimarrão lá na tua casa, tá? Depois você me chama para jantar e a gente bate papo. Agora é para ouvir a palavra. Não deixa nada atrapalhar você de ouvir a palavra de... Eu sempre tenho ensinado aqui, pessoal, a fé, diz a Bíblia, vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Então, tudo aquilo que nos impede de ouvir a palavra está nos impedindo de receber fé. Então, quando a gente vem para o culto, nada pode tirar a nossa atenção. Porque o momento que Deus está falando conosco é o momento que Deus está acrescentando fé no nosso coração. Diga graças a Deus. E aqui eu vou dizer uma frase, eu vou usar uma frase aqui no culto hoje, que eu usei pela manhã, e eu quero que vocês me ajudem nessa frase. Eu vou falar a parte A dessa frase e vocês vão falar a parte B, tá? A frase é assim: se somos filhos de Deus, devemos imitá-lo. Se somos filhos de Deus... Olha, que bonito, que coral bonito, parabéns. Vamos de novo? Se somos filhos de Deus, devemos... Se somos filhos de Deus... Perfeito. Então, ao decorrer da mensagem, eu vou usar essa frase e você vai falar a parte B dela. Combinado, pessoal? Vamos lá no capítulo 5, versículo 1, então. Diz assim, ó. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 1. Portanto, sejam o que, gente? Imitadores de Deus, como filhos amados. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Meus queridos, nós estamos vindo de uma série de mensagens aqui na igreja. Eu, pastor Elton, pastor Cris, estamos vindo numa série de mensagens falando sobre paternidade. Eu preguei a primeira vez sobre o evangelho da paternidade. O Cris pregou semana passada sobre o pai que corrige o filho que ama. E hoje nós vamos falar sobre o filho que imita Deus. O desejo de Deus, o objetivo de Deus, o propósito de Deus é bem explícito nesse versículo 1. O desejo de Deus é que todo aquele que se considera filho de Deus o imite. Venha imitá-lo. Esse é o plano de Deus, esse é o projeto de Deus, esse é o propósito de Deus. Porque se somos filhos de Deus, esse é o sonho de Deus, ver você imitando Ele aqui nessa terra. A palavra imitar no dicionário significa fazer igual ou parecido ou próximo ao que alguém faz. É claro que nós não vamos conseguir imitar a Deus em tudo que Ele é. Tem coisas que nós não vamos imitar a Deus. São atributos que pertencem somente a Deus. Por exemplo, Deus, Ele é onisciente. É um atributo que pertence somente a Deus. Ou seja, Ele sabe tudo, de todos. Não tem coisa que Deus não saiba. E nós não somos oniscientes, nem nunca vamos ser. Deus, só Ele é onisciente, é um atributo que pertence somente a Ele e mais ninguém. Ele sabe tudo, só Ele sabe tudo. Um outro atributo, onipresença. Deus, Ele é presente em todo lugar ao mesmo tempo. Não tem como você estar presente aqui e presente em outro lugar. Deus não, Ele está presente aqui nessa noite, amém? E Ele está presente também lá do outro lado do mundo. Porque Ele tem esse atributo, Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. Não tem lugar que Deus não possa estar. Deus vê tudo. Não tem um lugar que a gente possa se esconder de Deus, pessoal. Davi diz no livro de Salmos, Senhor, da onde fugirei da Tua presença?
Como me esconderei da tua presença? Se eu colocar a minha cama lá no Seol, Seol é inferno, lá no inferno, lá o Senhor me vê. Não tem lugar que Deus não veja a gente, pessoal. Não existe lugar que a presença de Deus não veja a gente. E a Bíblia diz que Deus também é o Todo-Poderoso. Ele tem todo o poder. Esse é um outro atributo de Deus, só Ele possui esse atributo. Nós não vamos ter como imitar Deus nisso, de ser na plenitude todo-poderoso. Nós temos acesso ao poder de Deus para fazer diferença na nossa vida e na vida das pessoas. Mas só tem um todo-poderoso, que é Deus. Então, a Bíblia diz que há coisas que nós nunca vamos ter como imitar a Deus. Mas existem outras coisas que a Bíblia nos manda, nos orienta, nos incentiva, nos ensina que devemos imitar a Deus. Imitar é fazer igual, é ser uma cópia, é fazer parecido ou igual àquilo que Deus faz. Esse é o desejo de Deus para nós, que a gente faça igual o que Ele faz, para que as pessoas lá fora vejam Deus na gente. Se somos filhos de Deus, devemos imitá-lo. É isso que a Bíblia está nos ensinando aqui. Ele diz: sede. Ele não está pedindo, ele está dizendo: vocês precisam ser, vocês devem ser imitadores de Deus. Nós não podemos ficar imitando aí um religioso, imitando os religiosos, imitando quem está pertencendo a uma religião. Nós temos que imitar Cristo, nós temos que imitar a Deus, nós temos que imitar realmente o nosso Pai. O maior modelo de imitação para um filho é o seu, para o seu pai, é o seu filho é o seu pai. O pai é o modelo para o filho. Você sabe que, às vezes, o filho, ele torce para um time, né? Porque o pai torce. Você sabe que na sua grande maioria, né? O filho, ele vai imitar o pai. Ele vê o pai com aquela camisa, né? Daquele timão, e ele diz: eu sou do timão também, pai. Me dá uma camisa aí. O pai vai lá e dá uma camisa para ele. Na sua grande maioria, os filhos, eles querem exercer a mesma função do pai. Meu pai é médico, eu vou ser médico também. Meu pai é motorista, eu vou ser motorista também. Né? Meu pai tem essa função, eu vou ser também. Na sua grande maioria, os filhos querem seguir a carreira dos pais, porque eles se espelham nos seus pais. É claro que isso não é uma regra, mas na sua grande maioria é assim. Todo filho quer imitar o seu pai. Você sabe que nessa era que nós estamos vivendo, está uma explosão de pessoas com angústia, com depressão, com tristeza, com problemas relacionados à paternidade. É a ausência de pai no passado, é um pai que não foi um pai presente, e tudo relacionado com falta de pai. A presença do pai, a paternidade na vida de uma pessoa é muito importante. A figura do pai é muito importante. Então o filho se espelha no pai. Essa é a regra. Há exceções, mas é assim que funciona. E aqui Deus está nos ensinando: sejam meus imitadores, como filhos amados, está dizendo aqui. Vamos ler de novo? Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Se você é um filho de Deus, se você é uma filha de Deus, você precisa imitá-lo, querido. Aonde você trabalha, aonde você mora, aonde você estuda, lá você tem que imitar a Deus. Não é o youtuber lá que você assiste que você tem que imitar. Fazer igual, se vestir igual, né? Porque hoje as pessoas, elas estão formando opiniões na internet. Essas pessoas têm uma força de formar opinião, de vender alguma coisa, de mostrar. Nada errado com isso, eu não estou dizendo que isso é errado, mas nós precisamos peneirar o que nós vamos trazer para a nossa vida ou não, pessoal. Tem gente que se veste igual ao fulano que está se apresentando lá na televisão. Tem gente que imita o ciclano. Tem gente... Querido, nós precisamos imitar a Deus nessa terra. É isso que Deus quer, que você imite Ele. Seja um cristão autêntico, de verdade, aonde você mora, lá onde você trabalha. Você sabe que a palavra cristão significa pequenos cristos.
O objetivo, o desejo de Deus é que você seja um pequeno Cristo lá na tua casa. Um pequeno Cristo onde você mora. Um pequeno Cristo nessa cidade. Porque se somos filhos de Deus, devemos imitá-lo. Então, imitar é isso, ser um imitador é isso, é fazer igual a alguém. Você sabe que se você fizer uma pesquisa na internet, lá no Google, você vai pesquisar lá imitadores. Vai aparecer várias pessoas que são imitadores. E um dos maiores do Brasil, um dos maiores imitadores que tem no Brasil, é um camarada chamado Alexandre Pepperoni. Esse cara é conhecido como Carlito Teves. Alguém já ouviu falar dele, não? Pois é, ele é um dos maiores imitadores do Brasil. Há outros. Mas, segundo uma pesquisa que eu fiz, esse cara, ele tem a capacidade... Ele está sempre se apresentando lá no SBT, né? Se apresentando como argentino, né? Aquele que... Ele tem uma capacidade, olha só, ele tem uma capacidade de imitar de 160 a 180 pessoas diferentes. Olha a capacidade que esse cara tem. Olha o dom que esse cara tem. Né? Ele imita de 160 a 180 personagens diferentes. É muito, pessoal. E por que não falar também de um outro imitador que sempre teve na televisão, agora não sei por onde ele anda, chamado Tom Cavalcante. Alguém já ouviu falar de Tom Cavalcante? Ah, esse vocês conhecem. O cara imita também muito. Segundo alguns, aí diz que ele tem mais de 2.000 imitações. Eu não sei se é verdade. Eu ouvi falar. Uma pessoa que imita mais de 2.000 personagens. Um imitador, ele faz igual. Tem gente que imita tão bem o outro, que parece que é a própria pessoa. Se você tiver de olho fechado, te engana. É ou não é verdade, pessoal? Porque a pessoa tem a capacidade de imitar. E é isso que Deus espera de nós. Que nós tenhamos, através do Espírito Santo, a ousadia de imitá-lo. Porque se somos filhos de Deus, devemos imitá-lo. Primeira coisa que nós temos que imitar de Deus. Primeira coisa que eu e você, como filhos, devemos imitar de Deus. Está no próprio versículo 1 do capítulo 5. Vamos ler aqui? Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Versículo 2. E vivam. Vivam como, igreja? Em amor, como também Cristo nos amou. E se entregou por nós como oferta e sacrifício e aroma agradável a Deus. Primeira coisa que um filho de Deus deve imitar a Deus é no amor. Primeira coisa, a base de toda a vida cristã. O fruto mais importante, ou o fruto que gera as outras qualidades do Espírito, é o amor. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22 diz: o fruto do Espírito começa a base, o amor. E depois tem os outros 8 qualidades desse fruto, porque não são frutos do Espírito, é o fruto. Né? Alegria, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio, temperança, mansidão, não são frutos, são qualidades do fruto que é o amor. É que nem a banana, o fruto é a banana. As outras bananas são qualidades. O fruto é banana. Mas existe a banana ouro, a banana prata, a banana caturra, a banana qual, pessoal? A banana maçã. O fruto qual é? É banana, mas dá várias qualidades de banana. A mesma coisa é o fruto do Espírito. O fruto que gera alegria, o fruto que gera paz, o fruto que gera as outras qualidades é o amor. Por isso que o amor é citado em primeiro lugar. O amor é a base, o amor é a coisa mais importante. Um cristão que não tem amor não pode dizer que é cristão. Diga, Deus me livre. O amor tem que ser imitado. Nós temos que imitar a Deus no amor. A Bíblia diz: Deus é amor. Na tua Bíblia, na minha Bíblia, está escrito que Deus é amor. Vamos abrir nossa Bíblia lá no livro de 1 de João,
1 de João, capítulo de número 4. Tem alguém aí? Se somos filhos de Deus. Primeiro livro de João, capítulo 4. Primeira de João, capítulo 4, versículo 7. Podemos ler? Diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de quem? De Deus. Quem não ama não conhece a Deus, por quê, gente? Porque Deus é amor. Querido, o fruto mais importante, ou o fruto importante, a coisa mais importante que temos que manifestar e imitar na nossa vida é o amor. Pense um pouquinho. Você tem imitado a Deus? Você tem imitado a Deus nesse fruto tão importante? Você tem manifestado esse amor? E eu não estou falando de um amor humano, eu estou falando de um amor que vem de Deus. Porque existe 3 tipos de amor. Eu estou falando do amor ágape, amor de Deus. Existe o amor chamado eros, que é o amor entre marido e mulher. É um amor mais paixão, é um amor mais físico. Existe o amor chamado filos, que é um amor mais de pai para filho, de filho para os pais. É um amor mais familiar. E existe o amor chamado ágape, que é o amor de Deus, do tipo de Deus. É esse amor que tem que estar dentro de nós. Esse é o amor perfeito, querido. Ele chega a dizer assim: olha, pode tua mãe te abandonar, pode teu pai te abandonar, pode todo mundo te abandonar, eu jamais te abandonarei. O amor de Deus é superior a qualquer outro amor. É por isso que a Bíblia manda a gente amar a Deus acima de todas as coisas. A Bíblia diz que tudo vai passar. A única coisa que vai permanecer é o amor. O amor vai permanecer. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo nessa noite, para que Ele enche o nosso coração desse amor. Nós não podemos apenas frequentar uma igreja, nós temos que imitar a Deus e temos que manifestar esse amor lá fora. O mundo precisa, o mundo está gemendo, as almas estão caminhando para o inferno, querido. E a Bíblia diz que a criatura lá fora espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Há centenas de pessoas nessa cidade esperando você agir como um filho de Deus. Quem trabalha com você está esperando você imitar a Deus no amor. As pessoas que moram com você precisam ver esse amor, para elas virem para esse amor. Nós temos que nos conscientizar de que precisamos pedir a Deus amor. Nós íamos na igreja e pedimos cura, libertação, milagre, prosperidade, porta aberta, e nos esquecemos de pedir o mais essencial para a nossa vida, o amor de Deus. Com o amor de Deus você vai transformar a tua casa, vai transformar os teus filhos, vai transformar a tua família. Com o amor de Deus vai acabar as brigas, as contendas, as discórdias. O amor vai falar mais alto na sua vida. Começa a colocar a dose do amor. Mas só é possível a gente ter esse amor se a gente pedir para o Espírito Santo nos encher desse amor. Porque afinal de contas, amor é um fruto do Espírito. Então nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Sozinhos nós não vamos conseguir. Sozinhos a nossa carne vai se inclinar para longe de Deus. A nossa carne não quer amar. A nossa carne não quer amar como Jesus mandou amar. Jesus disse assim: amar quem te ama, até os gentios fazem isso. Jesus disse: ame seus inimigos. Olha para a pessoa do seu lado e diga: ame seu inimigo. É fácil?
É fácil, igreja? Não é. Mas esse é o amor que nós temos que imitar. Ame aquela pessoa que te puxou o tapete. Ame aquela pessoa que fez fofoca de você. Ame aquela pessoa que te prejudicou. Ame, ame, ame. Ame como Deus ama. Pastor, eu não consigo amar. Essa pessoa fez muita coisa errada para mim. Deus nos ama. E quanta coisa errada a gente fez contra Deus. Deus é capaz de nos amar, e nós não somos capazes de amar alguém que às vezes errou contra a gente numa coisa pequena. Às vezes foi uma bobagem, um desentendimento. Tem famílias que até hoje não se falam. Por causa, me perdoe que eu vou falar, por causa de uma besteirinha, uma coisinha de nada. A pessoa morre, vai para o túmulo, carregando aquela mágoa, não se conserta, não vai lá, não tem um diálogo. Está faltando amor, igreja. E a Bíblia diz, Jesus disse nos últimos dias. Oh, isso aqui é muito forte, igreja. Jesus disse nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Diga, Deus me livre. Querido, não deixa o amor esfriar. Não deixa o amor esfriar. Aquece esse amor com o Espírito Santo. E nós estamos falando de uma igreja que Jesus, lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, Jesus vem e elogia essa igreja através do apóstolo, do João, e diz, olha, vocês são fortes, vocês colocam à prova quem se diz ser apóstolo e não são, eu conheço o trabalho de vocês, mas aí Jesus vem e diz assim, mas tenho porém contra vocês, que vocês deixaram o primeiro amor. Essa mesma igreja que o Senhor manda, imite a Deus, é a mesma igreja que abandonou o amor. Ele está falando para uma igreja, a igreja de Éfeso. Sede imitadores de Deus. A igreja deixou de amar a Deus. Éfeso ficava numa grande cidade, aonde era uma cidade idólatra. Lá ficava a grande deusa Diana. As pessoas idolatravam essa imagem, idolatravam esse Deus. E a igreja estava estabelecida ali. Paulo estabeleceu essa igreja na sua segunda viagem missionária. Colocou-lhe nessa igreja um casal, Áquila e Priscila, para começar esse trabalho. Ele precisou ir viajar e disse, vocês cuidam da igreja. Depois eles trouxeram Apolo. E a obra começou a ser feita naquele lugar. Por quê? Porque precisava de uma igreja que imitasse a Deus naquele lugar. No meio da idolatria, no meio da religiosidade. Deus está procurando uma igreja que o imita nessa cidade. Porque se somos filhos de Deus, devemos imitá-lo. Imite a Ele. Imite Ele. Imita Ele. Deus é amor. E como é que tem que ser esse amor, pastor? Vamos ali para 1 Coríntios capítulo 13. Tem alguém aí? Dá uma olhadinha para esse irmão que está do teu lado. Dá um sorriso para ele. Mas tem que ser um sorriso de verdade. Que vai lá na orelha. Olha para ele e diz, que bom que você veio. Era contigo que Deus queria falar hoje. Né? 1 Coríntios capítulo 13. Versículo 4. O amor é o quê? O que é o amor, gente? Como é que é o amor? Você tem sido paciente? Não responda, responda para você. Como é que está a tua paciência com a tua esposa em casa? Como é que está a tua paciência com o teu marido? Ih, pastor. Não vai fazer que nem a minha esposa. Minha esposa um dia chegaram para ela e perguntaram assim, pastora, alguma vez a senhora pensou em se separar do pastor? E ela disse, separar nunca, mas matar várias vezes. Você vê que eu não sou fácil, né? Deus tem dado muita paciência.
Como é que anda a tua paciência? Você é uma pessoa que se irrita com facilidade? Ah, pastor, porque o meu pai era estourado, meu pai era assim, eu sou assim. Você tem que imitar o teu pai, chamado Deus. Imite a Deus. Ah, pastor, mas é que o senhor não conhece minha vida, não sabe onde eu moro, não sabe o que eu faço, não sabe o que eu passei. Mesmo Deus sabendo tudo que você passou, tudo que você faz, onde você mora, onde você trabalha, Ele diz, me imite. É possível você imitar Ele no amor. O amor é paciente, que mais? Bondoso. O que é bondoso? Fazer o bem a outra pessoa em primeiro lugar. Fazer o bem por simplesmente ver aquela pessoa feliz e bem. O amor não arde em... Ai, ai, ai. Tem alguém ciumento aí, não? O amor não arde. Não significa que não pode ter ciúmes. Pode ter pouquinho. Mas o amor não arde em ciúme. Uma vez um irmão falou para mim, disse assim, pastor, eu vou deixar de trabalhar de Uber. Falou para mim lá numa outra cidade. Eu disse, por quê, querido? Ele disse, não dá, pastor. A minha mulher liga para mim de 5 em 5 minutos para saber onde é que eu estou. A mulher é muito ciumenta, pastor. Eu estou ali com o GPS ligado para encontrar as ruas, para poder pegar a pessoa, para largar a pessoa, e daqui a pouco ela liga, eu tenho que estar travando e me atrapalhando ali de 5 em 5 minutos. Não estou conseguindo mais trabalhar. Diga, Deus me livre. Querido, a Bíblia está dizendo que esse amor que nós temos que imitar não arde em ciúmes. Tem um pouquinho de ciúme, é cuidado. Agora, tem que ter equilíbrio. Não exagera, irmã. Não exagera, irmão. Eu sei que Deus te deu esse presente aí que está do teu lado. Mas você pode deixar que Deus cuida. Porque tem gente que cuida, fica em cima e mesmo assim não adianta nada. É Deus que tem que cuidar. O amor não arde em ciúmes. Eu lembro uma vez, lá na cidade de Rio Grande, quando eu era pastor, uma irmã na igreja, há anos na igreja, me procurou e disse, pastor, eu sinto muito, mas eu estou largando a minha função na igreja. Eu estou deixando de ser obreira. Eu digo, por quê, irmã? Ela disse, não, pastor, meu marido, ele é caminhoneiro, e ele às vezes fica 20, 25 dias viajando, e eu estou desconfiada que ele está me traindo. Ele chega em casa, ele é frio, ele não me beija, ele não me abraça. Pastor, está complicado. E aí eu estava orando a Deus, olha como é que a pessoa faz, gente. Olha como a gente precisa ter discernimento. Aí eu estava orando e Deus me dirigiu que eu tenho que andar e viajar com ele, para todo lado, para cuidar dele. E eu disse assim, faz isso não, irmã. Fica aqui servindo a Jesus. A senhora é tão preciosa, Deus vai cuidar do teu marido, Deus vai cuidar da tua família. Não, pastor, porque a gente tem que estar de zóio, a gente tem que estar em cima, pastor. Eu disse, então tá, irmã, se é o que tu quer fazer, eu não posso te obrigar, mas eu acho que não é bênção. Dei uma orientação para ela na palavra. Eu digo, não adianta você ficar em cima, irmã. Se ele tem que fazer alguma coisa, ele vai arranjar um jeito de fazer. Não, pastor, mas eu em cima, ele não faz. Aquela irmã sumiu da igreja. Meses e meses e meses, e ela não vinha tomar ceia, não vinha no culto, não trazia seu dízimo, não trazia sua oferta, sumiu. E eu só orando, Jesus amado, onde é que está essa irmã? Jesus amado, traz essa irmã, Jesus. Uma serva de Deus. Mas o ciúme começou a arder. O exagero do cuidado começou a arder. Tem coisas na nossa vida que você só vai resolver com o joelho no chão. Ninguém cuida como Deus cuida. Ninguém guarda como Deus guarda. Passou alguns meses. Aquela irmã voltou lá na igreja. Pastor, preciso que o senhor converse comigo. Chorando. Eu e minha esposa atendemos ela lá no gabinete. Que houve, irmã? Pastor, por que eu não lhe ouvi, pastor? Por que eu não lhe ouvi? Soluçava. O senhor não sabe o que aconteceu, pastor? O que houve, irmã? Eu fui viajar com meu marido para cuidar dele. Pois o homem, o infeliz, pastor, ela disse bem assim, o infeliz não me traiu com a vizinha do lado da minha casa. Adiantou arder em ciúmes? Não adiantou.
sufoca, prejudica. A Bíblia diz, o amor não arde em ciúmes. Tem casamento, tem relacionamento que acaba por causa do ciúme. Não vem de Deus, gente. Uma coisa que te atrapalha, uma coisa que atrapalha o teu casamento, teu relacionamento, tua vida, não vem de Deus. Porque se somos filhos de Deus, está diminuindo. Olha para o irmão do lado e diga, que bom que você veio. Eu só venho na igreja agora quando tiver outro pregando. Eu vou ligar para a igreja e saber quem é que vai pregar, aquele doido ou não vai. Por misericórdia, Deus está me usando para falar com você. O amor não arde em ciúmes. O amor não se envaidece. Aquela pessoa vaidosa, né? Que se acha às vezes até melhor que as outras. Vamos lá, vamos continuar. O amor não é o quê? Orgulhoso. Você sabe que agora aqui, isso aqui está falando comigo, né? Você sabe que eu me achava a pessoa mais humilde da terra. Eu era uma pessoa que eu dizia para minha esposa assim, eu sou humilde. Deus usava a minha esposa para me corrigir, dizer assim, amor, tu é orgulhoso, tu tem que lidar com orgulho, tu é muito orgulhoso. Eu dizia, o quê? Eu ficava bravo com a minha esposa, eu dizia, o quê? Eu orgulhoso? Mas eu sou pastor, eu cuido das pessoas, eu abraço as pessoas, eu ajudo as pessoas, eu ajudo todo mundo, eu sou humilde. E eu não ouvia ela, e eu já era pastor. E ela dizia, tá bom, mas tu é orgulhoso, tu tem que lidar com isso, tu tem orgulho. E eu não admitia. Um dia, eu fui em São Paulo, e aí eu vi um livro, e disse, vou comprar. Comprei esse livro. O título do livro era Irresistível a Deus. Não falava nada de orgulho na capa, mas quando eu fui ler, meu irmão, foi chapuletada para tudo quanto foi lado. O livro falava de orgulho do começo ao fim. Deus trabalhou comigo, eu chorei lendo aquele livro. Terminou o livro, eu procurei a minha esposa e disse, amor, tem uma coisa para te dizer, assim de cabecinha gacha. Queria te falar uma coisa, amor. Fala. Sabe aquele negócio que tu falou que eu sou orgulhoso? Sei. Eu descobri que eu sou a pessoa mais orgulhosa da face da terra. Que eu tenho muito orgulho, porque eu preciso arrancar isso da minha vida. O amor não é orgulhoso. Humildade não tem a ver com o carro que você tem, a vida que você tem social, financeira. Humildade tem a ver com quem você sabe que você é em Cristo. Hoje tem pessoas que têm dinheiro e são humildes, e outras às vezes não têm nada e são orgulhosas. E vice-versa. Humilde é você se colocar numa posição em que você sempre prefere o interesse do outro. A Bíblia diz que cada um tenha interesse no que é do outro mais do que é seu. É ter compaixão pelas pessoas, se colocar no lugar das pessoas. Compaixão é isso, é eu me colocar no lugar do outro. Gente, o orgulho é coisa terrível. E só de você dizer que você não tem orgulho, você já mostra que você tem. Você sabe que o orgulho é que nem um cão de guarda. Escute isso. No livro o pastor dizia que o orgulho é que nem um cão de guarda do teu lado. Toda vez que alguém te machuca, te fere, te dá uma palavra um pouquinho mais alta, ou altera a voz com você, você já estufa o peito, você sabe com quem você está falando? O que tu está pensando? O orgulho, ele sempre contra-ataca. Toda pessoa que contra-ataca tem orgulho. Jesus disse, se te baterem numa face, contra-ataca. Foi que Jesus ensinou a igreja. Jesus disse, quando te baterem numa face, oferece a outra. Qual é a outra? A humildade. Entrega para Deus. Não estou falando aqui da pessoa te bater fisicamente, você também não é saco de pancada, não é isso. Eu estou falando que tem situações que era para você deixar para lá no trânsito. Não, eu não aceito o que ele está pensando, e vou buzinar, e esse, que esse, e aquela. Querido, deixa aí, deixa passar. Sai na briga não. Controla esse orgulho aí. Porque se somos filhos de Deus... Vamos terminar, vamos lá, vamos para
Efésios capítulo 5. Eu queria falar mais, hein? Vamos deixar para outro dia, eu falo mais. Já vou terminar. Diga graças a Deus. Que bom. Efésios capítulo 5. Em cima do capítulo 5, versículo 1, tem o 4:32, ó. Capítulo 4, versículo 32. Diz assim: pelo contrário, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros. E aí ele diz assim: perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Nós temos que imitar Deus no amor. E nós precisamos imitar Deus no perdão. Um filho de Deus precisa aprender a perdoar rapidamente, com facilidade. A Bíblia diz assim: não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira. Casais, não durmam irados. Não durmam brigados. Se perdoem antes. Aí vocês vão estar imitando a Deus. Às vezes uma discussãozinha, ele dorme emburrado, ela dorme emburrada, eu vou para o sofá hoje. Não, sofá não, tu vai dormir aqui no teu lugar. Vamos se acertar agora, vamos conversar numa boa. Você bota ele ali, você bota ela lá, vamos conversar e bota Jesus no meio. Vamos bater um papo aqui, vamos acertar esse negócio. Não podemos dormir assim nessa ira. Amém ou não amém? É assim que o casal de Deus tem que fazer. Resolver o problema com diálogo. É fácil? Não é. Meu irmão, tem um monte de gente que foi embora desse mundo, que morreu magoado, chateado, ferido. Eu não converso com fulano, eu não converso com Beltrano. Que o Beltrano me magoou, o fulano me machucou. Querido, perdoe. Ah, pastor, mas tu não sabe o que ele fez para mim. E tudo que nós fizemos para Deus, e mesmo assim ele nos perdoou. A Bíblia está dizendo, se Deus nos perdoou em Cristo, nós temos o dever de perdoar também. Se você não quer perdoar, lamento te dizer, mas você não é filho de Deus. Perdoe. E quando Jesus mandou perdoar, ele não estava pensando na pessoa que te ofendeu, ele estava pensando em você que vai perdoar. Quando você perdoa, faz bem a você. Quando você ora e diz, Deus, eu perdoo aquela pessoa que me machucou, me feriu, está doendo, Senhor. Essa pessoa me abandonou a nossa família, mas eu perdoo. Não é fácil, queridos. Mas perdoar é uma decisão, não é sentimento. A gente não sente de perdoar. Se alguém te ensinou isso, te ensinou errado. Perdão não é sentimento, é uma decisão. Quantas vezes eu olhei para algumas pessoas e a palavra falava comigo, perdoa. Eu dizia, Senhor, eu não sinto de perdoar. Eu sinto de me botar nele. A minha vontade é ir lá, Senhor, e ó. Mas porque a tua palavra manda, eu libero o perdão. Eu perdoo. Quando você perdoa, você zera o teu caixa emocional. A tua mente fica aliviada. E aquilo não te dói mais. Fica uma cicatriz, você olha e diz, aqui me machucaram, mas não dói mais, é só cicatriz. Eu perdoei. Mas quando você não perdoa, quando você guarda mágoa, quando você guarda ódio, é como se você tomasse veneno esperando que a outra pessoa morra. Vou repetir, guardar ódio, mágoa, é como você tomar veneno e torcer para outra pessoa morrer. Quem é que vai morrer? Quem tomou o veneno. Você toma o veneno, vai morrer infeliz, tu me machucou, vai morrer, daqui a pouco, bum, é você que morre. Tem um monte de problemas no coração, a nossa geração está com um monte de problemas no coração, tudo por causa do emocional, do psicológico. O perdão, ele nos ajuda a nós nos aliviarmos, querido. Perdoe, eu não sei com quem Deus está falando nessa noite.
Perdoe. Às vezes a tua cura precisa do perdão que você não libera. Eu lembro de uma senhora, para finalizar, uma senhora tinha um câncer na garganta. E ela estava guardando mágoa de um irmão que tomou uma parte da herança que era dela. E um dia ela estava na igreja e nós estávamos falando sobre perdão. E fazia 20 anos que ela não perdoava o irmão. E ela dizia, pastor, eu não sei porque que Deus não me cura. E eu não entendia por que Deus não curava aquela mulher. Eu orava por todo mundo e era curada. E ela não ficava curada. O dia que eu preguei sobre isso na igreja, sobre perdão, ela levantou a mão, ela disse, Deus, eu perdoo o meu irmão. E quando ela perdoou o irmão, ela ficou curada da garganta. Câncer foi embora. Tem um monte de gente que não é curada porque não perdoa. Porque se somos filhos de Deus, vamos aplaudir Jesus, igreja. Perdoe! Perdoe!